noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar de laminadoras. Eu vou começar com elas sozinhas, porque eu penso que vocês podem só ter a plastificadora e não ter aí o suporte, mas eu também vou falar do suporte, vou falar da termolaminadora. Eu tenho aqui a Nagano, que é o meu xodó. Tenho essa da Aurora, que a gente recebeu ela da CPM Office para poder fazer uns testes. Tenho essa daqui, que é a Mimo Stamp, tá? Foi a primeira que a gente comprou, é a que derreteu a tomada. A tomada aqui tá toda derretidinha. Tem muito tempo que eu não uso essa laminadora, eu não sei nem se ela liga, mas eu sei que ela a gente tem que usar com protetor, ela não é legal usar sem. Aí eu tenho aqui a da Gazela, que a Janaína mandou pra mim, pra eu fazer testes nela, tá? E eu vou dizer quais foram as minhas experiências. E tenho a da Meno, que foi a segunda que a gente comprou. A gente tinha essa, aí quando ela derreteu a tomada, a gente entrou no carro e foi correndo e comprou essa na caçula. E essa aqui ela funcionou durante muito tempo, até a gente comprar uma termolaminadora primeira, que durou 1 ano e depois eu trouxe dor de cabeça. E por isso que eu demorei tanto depois para comprar de novo uma termo, porque eu usei essa termolaminadora, durante 1 ano ela foi ótima, entre aspas, porque eu trabalhava com BOPP brilho e ficava cheio de ranhuras, ficava com umas marcas, com umas bolhas, e eu não sabia a questão de temperatura, eu não sabia a questão de espessura e de BOPP, eu não sabia nada, gente. Eu tava fazendo ali no escuro, tateando no erro e no acerto. Essa é a pura verdade. Talvez possa ser por isso que ela não tenha durado, não sei, mas eu só colocava BOPP nela, nem plastificar eu conseguia plastificar nela, coisa que na termo da Lassane eu consigo plastificar, não só laminar. E são 2 processos diferentes. A laminação é uma coisa e a plastificação é outra, completamente diferente. Não sei tudo de laminadora, talvez eu possa falar alguma coisa aqui precipitada, mas tudo que eu vou falar aqui nessa live eu fiz, eu experimentei. Então, assim, talvez você possa ter comprado uma Aurora e não ter gostado por uma coisa, ou ama a sua Aurora. Ou você, comprei a Nagano e não gostei. Eu tenho uma aluna que comprou 2 Nagano e as 2 Nagano dela veio com defeito, veio com problema no termostato. Acontece. Por mais que seja da mesma marca, elas são fabricadas em tempos diferentes. E isso traz uma diferença pro produto. São lotes diferentes. É igual às vezes a gente vê assim, o lote do remédio tal precisa ser recolhido de todas as farmácias. Que acontece alguma coisa naquele lote que saiu errado e simplesmente teve que ser recolhido. Então às vezes a gente compra, a gente indica uma máquina, principalmente máquina, né? E a Lídia indicou, ou fulano de tal indicou, e eu comprei, não foi a mesma coisa. Mas talvez aquele lote daquele produto não tenha sido bem feito, vamos colocar assim. Presta atenção, não existe a melhor plastificadora, não existe a melhor laminadora. Existe aquela que você vai se adaptar após você ouvir histórias. Entendeu? Então, eu, durante muito tempo, e indico até hoje, você que está começando, eu uso a Nagano. Mas se você for lá no site da Nagano, ou lá no Mercado Livre, onde vendem a Nagano, ou lá no site da Agrotama, que vende a Nagano, eles falam que a Nagano não serve para laminação, que ela é uma plastificadora e que ela não vai laminar. Bem, eu, Lidiane, tenho autoridade, né? Não tem autonomia não, vou jogar o nome bem forte. Eu tenho autoridade para dizer que a Nagano, ela lamina sim. A minha Nagano tem o quê? 3 anos vai fazer, né, Marcelo? Eu tenho 2, porque eu sou daquelas que tem uma, não tem nenhuma. Então, eu pude comprar 2. Eu comprei uma, né? E vi que ela era boa, que a laminação era maravilhosa. Fui lá e comprei outra logo em seguida. Eu paguei R$280 no Mercado Livre na época. Tem 3 anos isso. Então, assim, eles falam que não lamina. Eu digo que lamina e eu provo que lamina. Mas eu já tive alguns casos de meninas que compraram e mesmo na temperatura mais baixa não conseguiram porque ela esquenta muito. Então eu acredito que tem algum problema no termostato. Ela deve estar aí falando que está no mínimo, mas a temperatura dela está muito maior. E a gente precisa do termostato. E aí eu venho falar das outras plastificadoras. Hoje, eu tô na minha 7ª laminadora. São 5 anos. Lidiane, eu já comprei 2 Mimo Stamp. Lidiane, eu já comprei 2 Nagano, tô indo pra 3ª. É assim mesmo. As minhas Nagano, a gente estava aqui falando agora. A Nagano, ela já deve ter passado, no mínimo aí, umas 10 caixas de papel de capa.
Fora os adesivos, porque hoje a gente lamina os adesivos. Quando a gente para fazer adesivo aqui, são 500 folhas de adesivo, tudo laminado. A nossa termo chegou em janeiro. Então, quer dizer, acabou de chegar. Então, a gente só usava a Nagano mesmo. E aí, eu vou dizer pra você as minhas experiências com as máquinas. Primeiro, essa daqui. Primeiro ponto dela, ela é cara. Por quê? A marca dela é uma marca que tem valor. Não que as outras não tenham. Mas a Mimo, ela vem de fora. Então tudo que é importado, tudo que a gente compra em dólar, é mais caro. Então pelo peso do nome dela, ela é uma máquina cara. É uma máquina boa. Mas o que ela faz, que é laminar, plastificar, aplicar o foil, a Nagano também faz e é a metade do preço. Com essa daqui, você só pode trabalhar com o protetor. Quando você compra a Mimo Stamp, ela vem com esse protetor aqui. Ó. Isso é um protetor térmico. Ó, é um material plástico que você vai colocar o seu papel aqui com o seu BOPP. Você vai fechar e vai passar dentro dela. Ponto negativo, acontece ranhuras. Acontece sim, mas tem gente que trabalha muito bem com ela. A Paloma é uma que trabalha com ela e gosta demais. Ela não pode trabalhar sem esse protetor. Esse protetor, pra vocês verem como que eu quase não usei ela. É o original dela. Ó, eu tenho 2, acho que vem 3. Um eu cortei, ó. Tá vendo? Isso aqui é o protetor. Pra mim, um ponto da Mimo Stamp que me fez ir sair correndo na caçula e comprar a Meno. Ela não pode, pelo menos a minha, ficar muito tempo ligada. Ela ficou mais de 2 horas ligada trabalhando, porque eu tinha 200 agendas para entregar. Então era 400 folhas que eu tinha que plastificar, porque na época eu fazia plastificada. E simplesmente começou a derreter a tomada. Começou a dar um cheiro de queimado muito grande. Por isso que eu nunca mais liguei. Então assim, você só pode trabalhar na Mimo com protetor. Para plastificar, para laminar, para aplicar foil. Tem que ser com protetor. E eu tive a experiência dela ficar muito tempo ligada e acontecer dela queimar, começar a derreter a tomada e simplesmente eu ficar com medo de não ligar ela nunca mais. Então esse é o meu parecer da Mimo Stamp. Aí eu comprei a Meno. Olha, a minha Meno, olha, tão velhinha que ela nem fecha mais. A Marcela botou isso aqui. Essa é a minha Meno. Agora já tem até um modelo novo. Adoro. Essa Meno aqui foi o que me salvou. E eu usei ela durante muito tempo. Ponto positivo nessa máquina. Você controla a temperatura. E eu, Lidiane, eu sou a favor de máquinas que você faz o controle de temperatura para você refinar essa temperatura. Porque às vezes 130 é muito, mas 120 é pouco. Então você tem como refinar em 125, 126 graus. E outro ponto também que eu acho que toda laminadora tem que ter. Reverso. Você tem que ter um botão que vai para frente, mas se você sentir que tá começando a enrolar no rolete, você tem um botão que ele reverte. Ele vai para trás. Então você consegue tirar antes de rodar. Antes de o papel todo enrolar dentro do seu rolete. Então essa laminadora eu usei durante muito tempo. Por que que eu troquei ela? Porque eu peguei uma encomenda de 600 lousas para entregar numa escola. E eu laminar 1.200 papéis, porque ela tinha frente e verso, igual aquela que a gente fez lá no YouTube. 1.200 versos, 1.200 folhas ali, segurando uma por uma. Nossa, eu ia ficar uma vida fazendo. Então foi naquele momento que eu peguei todo o lucro dessa encomenda e comprei a minha primeira termolaminadora. Porque tudo aqui é comprado assim, gente, com lucro de uma grande encomenda. Não pense que a gente vai lá, vou investir hoje, amanheci, vou lá, vou comprar. Não. A gente recebeu uma grande encomenda de lousas para um Dia das Crianças da escola e a gente foi lá e viu, vamos cobrar tanto. A gente vai pagar o material e vai ter o lucro de tanto. Dá para comprar uma termo? Então vamos comprar. E a gente fez toda a encomenda na termo, tá? Foi ali que a gente comprou. Por que que a gente comprou uma termolaminadora? A gente pagou R$3.500 naquela termolaminadora. Foi isso, não foi? 3.000 e pouco. Ela durou 1 ano. Exatamente em outubro do outro ano ela queimou.
que a gente nunca mais conseguiu consertar. A gente deu ela, não sei pra quem que Marcelo deu não, mas foi. Porque era um entulho aqui dentro de casa. Assim, o pessoal mandou pra gente a pecinha pra gente trocar. Deu uma assistência 4 vezes, deu uma assistência e tudo mais, mas não funcionou. Aí aquilo me deixou receosa com uma termo. E aí a gente trabalhando com a termo e tudo mais, trabalhando um dia com a Meno, aí voltamos pra Meno, um belo dia o papel enrolou dentro dela e a gente não conseguia tirar. Marcelo falou assim, a gente não tem como trabalhar com uma plastificadora só, a gente precisa de 2. Foi aí que a Nagano surgiu na nossa vida. A Nagano, simplesmente, ela tem uma laminação, pelo menos aos meus olhos, e quem já recebeu os meus produtos, igualzinhos de uma termolaminadora. Comparado com a que a gente tinha comprado, porque a gente não conhecia ainda a Eccentrix, Lassane, a gente não conhecia essas marcas não. A gente era erro e acerto, a gente estava no escuro completamente sozinho. E a laminação da Nagano era melhor do que dessa termolaminadora. Sem sombra de dúvidas. Aí começamos a dar cursos, começamos a indicar material para os nossos clientes, para os nossos alunos. E as pessoas começaram a falar, Lídia, eu tenho uma máquina, você quer usar, você quer experimentar? Eu falei, claro! Eu acho que quanto mais a gente tiver de conhecimento de máquinas para dar uma variedade para elas, porque assim, hoje você pode não comprar uma Nagano. Ah, mas a Lídia falou da Aurora assim, assim, assim. Ah, eu vou tentar ela. Ah, a Lídia falou das coisas, eu vou tentar uma Gazela. Então eu tenho como falar para vocês como que ela vai funcionar. E aí, a gente recebeu, primeiramente, essa daqui da Janaína. Janaína é um doce de pessoa da Criarte. Ela mandou pra gente essa Gazela. Ponto negativo dessa máquina. Eu não consigo regular a temperatura. Eu tô até procurando aqui pra eu não falar errado, mas a gente não consegue. Ela simplesmente liga, a gente consegue aqui embaixo, ó. Só que ele não é refinado. Isso é minha avaliação de quem pegou, ligou e trabalhou. Eu acho, esse botão pra mim, ele não é tão refinado. E fora que ele fica embaixo. Lidiane falou. Tentei laminar do jeito que eu lamino, sem o protetor. Só no suporte. Não funciona. Eu já tava numa categoria que eu não podia ficar colocando plástico, colocando durex atrás e passando. E esse aqui, você tem que colocar a proteção em cima e embaixo. Você não pode colocar a proteção só embaixo ou passar no suporte. Eu fiz o teste e não funciona. Eu peguei um monte de folha, eu fiquei laminando, eu filmei tudo, registrei tudinho direitinho. Ela cria como se fosse uma umidade no BOPP. É muito estranho o que ela faz. Mas por que ela faz isso? É o sistema dessa máquina. Entendeu? Ela é o sistema de esquentar dessa máquina. Ela é boa, sim, para você plastificar, se você vai trabalhar com Polacil. Ela é boa para trabalhar com foil. Quem trabalha com foil aí imprime na impressora laser e vai aplicar. Ela é boa porque ela esquenta. Para passar o BOPP, você precisa de protetor embaixo e em cima. Você não consegue usar ela no suporte. E uma coisa, ela solta uma água que eu não sei de onde sai. Eu queria saber de onde sai aquela água. Fica tipo umas bolinhas no BOPP. Ela tipo soa, não é verdade? Mas não sei, porque não tem água perto dela. Então assim, consegue trabalhar com ela? Claro que consegue. Eu penso assim, toda pessoa que vai fazer uma máquina, ela não vai gastar dinheiro para desenvolver uma máquina para ela ser ruim. Não, você tem que aprender a trabalhar com aquela máquina. Então, essa Gazela você consegue trabalhar laminando sim, mas usando protetor. Você não consegue trabalhar com ela com o suporte. Você consegue plastificar? Sim, você consegue plastificar. Você consegue fazer todos os processos com ela. E tem o termostato aqui embaixo. Mais vermelho, mais quente, azul, mais frio. Quando eu tentei fazer a laminação sem o protetor, porque eu vou tentando tudo, eu coloquei na temperatura mais baixa, porque assim, se você colocar na temperatura muito baixa, ela não arma, então ela não esquenta. E aí ela não gruda o BOPP. Quando você põe na temperatura, no início da temperatura, ela faz tipo clique. Quando ela chega na temperatura para ligar o termostato, ela tem que, eu não sei se ela apaga ou se ela acende essa luz, mas tem isso. Aí é muito quente. Aí com a proteção funciona. Tem essa diferença da Gazela. Esses meus porém da Gazela.
Você lamina com protetor, você plastifica e você faz o foil também, tá legal? Isso é uma plastificadora. Aquela ali é uma plástica, ela tá escrito laminadora, né? Mas o sistema de calor dela, ela apaga, né, Jana? Ah, então ela apaga, porque a Nagano, ela acende. Então tem uma que acende e uma que apaga. Então assim, fiz os testes, usei, mostrei e a gente vai tirando as experiências. Aí eu recebi depois essa daqui, Aurora. Muitos amam, muitos odeiam. E você, Lidiane? Dá pra trabalhar. É igual a Nagano, dá pra trabalhar. Pontos. Ela é uma plastificadora. E um ponto que me chama muita atenção nessa plastificadora quando você compra é que ela não tem controle de temperatura. Ou você trabalha em 150 ou você trabalha em 175. Então, se você achar que 150 tá muito fria, vou botar no 175 e ela esquentar demais, você não tem pra onde correr. Outra coisa também dessa plastificadora, ela não tem o reverso. O reverso dela é um botão que levanta. Então, nisso que levanta, o papel afrouxa tudo. Então, o papel, você não consegue voltar um pouquinho e arrumar. Você tem que tirar o papel todo e voltar novamente. Porque se ele desalinhou, ele pode enrugar tudo. Para laminação, você precisa usar protetor embaixo, igual eu faço na Nagano. E para plastificação, 175. Aí, o meu questionamento com ela. Enrosca tudo e já era. Pois é, não tem reverso. Essa daqui não tem. Ela só tem esse botão aqui, ó. Então, se você sentir que começou a enrolar, você tem que desligar ela, colocar o botão e puxar. E puxar devagar. Porque também se você puxar muito, você pode danificar. Então, a laminação dela, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque tem alguns BOPPs que no 150 ele vai ficar descolando quando você faz a vira. E aí, no 175, ele vai ficando... se você deixar ela muito tempo ligada, ela esquenta muito. Ele dá bolhas. Então você tem que desligar, esperar um pouquinho, deixar esfriar e voltar. Dá pra trabalhar? Dá pra trabalhar. Dá pra começar a trabalhar? Dá pra começar a trabalhar. Mas, de todas que eu tenho aqui na minha mesa, a minha preferida é a Nagano. A Nagano, ela é pesadinha, ela é a prima, eu digo que ela é a prima de perto da Mazzilli, tá? Então, ela é pesadinha, ela é uma laminadora A3, isso já ganha. A gente tem um botão de reverso e eu tenho o botão de esquentar e esfriar. E eu consigo fazer a temperatura refinada, eu consigo colocar entre 130 e 135. Eu consigo colocar entre 125 e 130. Eu consigo refinar essa temperatura e isso é muito, muito bacana. A Aurora fica perfeito com protetor. Então, a Aurora, você tem que trabalhar com protetor. Você não pode jogar um papel ali sozinho. E ela, você consegue laminar e você consegue plastificar. Eu tô com a Nagano aqui, tô com medo de usar. Quando usei, ela começou a sair fumaça. Eu quase chorei. Não é papel dentro dela, ou ela tem uma pegada industrial e a Mazzilli também. Então, quando a gente estava consertando pela última vez a termolaminadora, o pessoal lá da... Soltou na hora que eu virei alguma coisa dentro dela. O pessoal lá da termolaminadora, eles falaram que existe 2 mecanismos de aquecer as laminadoras e as plastificadoras. Aí ele falou que tem algumas termolaminadoras que não vão plastificar, porque o mecanismo delas não atinge a temperatura de uma plastificação. E tem algumas plastificadoras que não vão laminar, porque ela já começa numa temperatura elevada, acima da temperatura que uma laminação precisa. Vocês conseguiram entender? Então, às vezes, a laminadora, ela vai plastificar, ou a plastificadora vai laminar. Depende do mecanismo que ela foi feita, depende do jeito que ela foi elaborada. Porque existem termolaminadoras que vão plastificar muito bem e vão laminar. Tem termolaminadoras que não vão plastificar, só vão laminar. Tem plastificadoras que vão laminar e outras não vão. Eu vou ligar aqui a minha laminadora, eu vou ligar a Nagano, tá? Que eu vou mostrar pra vocês por que eu comprei uma termo, tá? Porque, Lidiane, você ama a Nagano? Gosto. Gente, uma termolaminadora é R$3.000. Eu tenho 2 opções. Hoje, se você falar, Lidiane, qual que você prefere trabalhar? A termolaminadora ou a Nagano? Hoje eu prefiro a termolaminadora. Vocês vão ver por quê.
Mas eu preciso ter uma plastificadora, uma laminadora acessível. Que você que está começando hoje na encadernação, você não vai colocar R$3.000 numa laminadora. Eu não coloquei. Eu não podia, eu não tinha dinheiro. Eu fui comprar minha primeira termolaminadora quando eu peguei uma encomenda gigante de 600 lousas, que era para a escola inteira. Aí eu comprei. Dei tanta sorte que ela durou 1 ano só, mas ela se pagou. Porque logo em seguida eu peguei uma encomenda enorme de mais de 100 planners. Então assim, foi uma coisa boa para outra. Então ela se pagou. Mas para quem tá começando, R$3.000 é o que talvez você tenha para fazer o investimento total de tudo. Comprar material, comprar ferramenta, comprar impressora e comprar a plastificadora. Então hoje, a minha querida é a termolaminadora da Lassane. Adoro, super indico de olhos fechados. Ela é na corrente de 220. Ela não tem 110. Ela é 220. Mas a gente tem esses parâmetros. A Mazzilli, ela é igual a Nagano. Só muda o nome do lado. Tá? É igual a da Lassane. Todos eles têm o mesmo mecanismo. Só mudam as marcas. Ó, esse é o BOPP fosco que eu compro. De 23 centímetros de largura. A 250 metros. E ó, 30 micras. É isso que eu uso. Olha só. Esse é o suporte da Belly. Maravilhoso. Nele você consegue trabalhar com a Aurora. Você trabalha com a Meno e você trabalha com a Mimo Stamp. A Mimo Stamp você também consegue trabalhar nesse suporte. Esse suporte agora ele vai ter um upgrade. Agora você vai conseguir colocar aqui em cima um suporte que vai caber 3 BOPPs e você vai conseguir sem precisar ficar trocando toda hora e alinhando toda hora. Você vai poder deixar um BOPP fosco, um holográfico e um glitter ou o que você desejar. Eu vou mostrar laminando nesse, mas antes eu quero ver como é que você faz a laminação. Eu vou arrumar o telefone para vocês verem direitinho, tá? Vou ligar ela aqui e vou colocá-la aqui em 130, 135. Ela acende. Ela ainda não acendeu. Ela fica com o botão apagado e a gente vai esperar ela esquentar. Eu já trabalhei com essa laminadora com vários jeitos de colocar o BOPP nela. Já esquentou. Eu vou desligar ela um pouquinho. Eu quero que vocês vejam aqui. Eu, durante um tempo, eu simplesmente pegava a minha folha adesiva, colocava o meu BOPP aqui e eu colocava aqui dentro. Só que com o tempo eu percebi que ele enroscava demais lá dentro. Porque isso aqui, ó, é muito fino. Então, a probabilidade, fora que sempre na pontinha do adesivo, ele tem uma colinha. Ó, eu só uso papel adesivo. Então, ele, com muita facilidade, ele enroscava dentro dos roletes. E eu pensando em como fazer. Durante um tempo, eu pegava aquele line que vem do papel adesivo, esse daqui, ó. Se a sua máquina der um cheirinho de queimada, é normal. Eu pegava esse papel aqui, eu colava aqui, colocava o BOPP e colocava ele aqui dentro. Mas acontecia de enrugar. Por quê? Porque ele fechava aqui a minha frente. Eu não conseguia visualizar aqui como é que estava entrando ali o BOPP. E aí eu continuei vendo, continuei estudando. E o que eu passei a fazer? Uma folha A3, um 240 A3. Simplesmente eu dobrei ele aqui. Fiz uma dobra de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E eu criei uma base para que a minha folha não mais enrolasse. Porque olha só, olha a grossura que isso aqui ficou. Ainda entra aqui o papel fotográfico. Então isso aqui, para virar lá dentro e enrolar, é raro acontecer. Pelo menos aqui nunca aconteceu. E o que eu faço aqui? Eu deixo sobrar uma pontinha. Por quê? O BOPP, ele nunca tem 21. Ou ele tem 22, ou ele tem 23. Então, sempre sobra aqui do lado. E, gente, ficar cortando o BOPP em volta de tudo dá uma trabalheira e é um tempo danado. Então, o que eu faço? O que eu fiz aqui? Vim aqui, deixei 1 centímetro dos 3 lados, ó. Deixei 1 centímetro aqui embaixo. E vou deixar, aqui eu vou deixar 1 centímetro. E eu vou vir aqui e eu vou deixar esse 1 centímetro também. Não preciso ficar com isso tudo aqui. E eu quero fazer isso aqui durar. O que eu descobri nos últimos dias? Eu pego uma fita durex. Fita durex. E eu vou colar aqui aonde a sobra do meu BOPP vai pegar.
vocês vão ver como ele vai descolar. Eu faço isso aqui nas duas laterais, ó. Simplesmente colei um durex aqui, ó. Tanto de um lado, tanto do outro. Agora eu vou pegar o meu BOPP. Eu comprei esse estilete circular, que ele é ótimo pra fazer isso aqui, ó. Então eu venho com o meu BOPP. Esse BOPP quem mandou pra mim foi a Janaína. É o Velvet. Ele é um fosco duplicado. Maravilhoso, gente. Ó, e eu corto aqui com o circular. Olha isso. Pronto, já cortei. Isso aqui é vida pra cortar BOPP. Aí eu venho aqui, arrumo o BOPP aqui em cima. Viro ele aqui na pontinha. E passo um durex. Tanto de um lado, tanto do outro lado. Se eu tiver 50 folhas pra fazer, eu vou fazer esse processo aqui todo primeiro. Não preciso cortar essas lateraisinhas, não. Venho aqui, coloco aqui na minha base. Isso pra você que não tem suporte, tá? Vou alinhar, tá vendo? Que a minha base aqui, o meu pedaço de BOPP que sobrou, não vai pegar na folha, vai pegar em cima do durex. Folha de papel cochê, pega uma folha e faz o experimento. Que seja uma folha grossinha pra você dobrar aqui, ó. E ela criar essa camada grossa aqui, tá vendo? Olha como que isso aqui ficou grosso. Ó, ele não vira. Ele não vai virar. Pode ser cartolina, pode ser papel cartão, aquele papel 40 quilos. Pode ser papel de 180. Um papel pra você criar. Eu acho que quanto mais grosso ele for, mas também não tão grosso. Um de 300 gramas eu acho já muito. Mas dá pra você fazer. O que eu faço aqui? Eu coloco o meu papel aqui, ó, tá vendo que ele tá cheio de ondinhas, ó? Eu venho, aliso com a mão, e aqui é uma hora que eu preciso ficar só na laminadora. Pode ser A4? Pode, mas aí você vai ter que dar uma limpada aqui, porque senão vai ficar sobrando. O A3 é bom porque, mas pode ser A4 pra você não ter o problema de enrolar. Ó, minha luzinha verde acendeu. Então, ela chegou na temperatura. Eu vou vir aqui, vou colocar e, ó, começou a puxar. E eu seguro. Tá vendo como o BOPP tá lá na boca? Vai lá pertinho da boca preta, amor. Olha aqui. Isso aqui é como se fosse um suporte. Mas o suporte aqui se chama dedo. Então, eu vou segurando ele. E eu sei que o meu BOPP não vai enrugar. Então, eu faço mais ou menos um 3 ou 4 desses que eu vou tirando e colocando, tirando e colocando. Mas é uma coisa que eu tenho que ficar aqui, ó. Eu fico simplesmente segurando pra ele não criar ranhuras. E eu vou segurando, ó, até onde o meu dedo não conseguir mais. E aí, eu já tenho outro cortado, que aqui eu tenho um monte, ó. Se eu tivesse em produção, já iria colocar outro aqui e já iria passar. E assim a gente vai produzindo, segurando o BOPP. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Não existe ranhura. Uma laminação bem feita, você tem que passar a mão assim, ó. E você não pode sentir nada. Tem que ser como se fosse a folha lisa. Esse BOPP aqui é o fosco duplo, vamos colocar assim, né? Eu comprei lá na... Comprei não, né? A Janaína mandou pra mim. E aqui, ó, lembra que tinha sobrando? Olha aqui. E quando eu tiro, ó, ele descola sem rasgar o meu papel. E a minha base, ó, eu vou usar ela durante um bom tempo. Tá vendo? Então, aqui tá a laminação sem suporte. Velvet, ó, é Soft Touch. Soft Touch. É o Velvet, tá vendo? Ó, sem nenhuma... Ele tira o brilho da folha. Aqui, eu não uso o papel adesivo, o papel fotográfico por causa do brilho. Eu uso o papel fotográfico pela impressão maravilhosa que eu faço com ele na impressora Epson. Por quê? A impressora Epson, ela é fotográfica. Pode botar termo pra gente poder fazer a demonstração de por que eu escolhi trabalhar com a termo ao invés da Nagano. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra começar a trabalhar com o suporte, né? Tem muita gente que tem o suporte e tem dúvida de como começar colocando o BOPP nele. Olha só, aqui a gente tá no suporte da pele. Esse suporte foi um achado. E aí, primeira coisa que você tem que fazer, né? Você tem que alinhar essa barra. Primeira coisa que você tem que pensar...
quando você montar o seu suporte. Essa barra, ela tem que estar bem alinhada. E o que eu fiz aqui? Eu peguei um nível, coloquei aqui nessa base e eu alinhei ele. E aí, o que eu fiz? Porque às vezes a gente encosta, ó, e ele desce, ele mexe aqui, tá vendo, ó? E às vezes na produção isso pode acontecer e a gente não vê. Ah, Lídia, eu fui lá e fiz com nível, igual você falou, mas o meu ainda continua ruim. Às vezes a gente, passando o próprio BOPP, acontece de descer. Então, o que eu fiz? Eu marquei, peguei um lápis, tá vendo? E fiz uma linha. Porque eu sei que ele tem que ficar aqui, ó, alinhadíssimo. Tá vendo? Ó, aqui eu desci de propósito. Então, eu venho aqui, ó, e faço o alinhamento. Essa barra aqui, ela tem que sempre ficar retinha. Ó, a gente costuma deixar esse pedaço aqui já colado, vocês estão vendo? Ó, porque é assim que eu começo. Eu nunca começo na folha, porque a folha é fina. E a folha, ela pode enrolar ali dentro. Então, o que a Marcela vai tirar aqui, porque tá com um pouquinho sujo aqui de poeira. A gente vai cortar pra gente fazer essa marcação com vocês. Eu vou começar e terminar pra vocês verem como é que faz, ó. O BOPP de vocês tá assim, ok, ó. Desse jeito. Quando a gente compra papel adesivo, pelo menos na Fibrap, aqui, até embaixo da minha máquina tem, ó. Vem esses papéis embaixo. E a gente guarda pra gente poder começar e terminar. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar a parte aqui, lembrando que esse é um BOPP fosco. Então, a parte que brilha é a parte que vai ficar em contato com o papel para fazer a laminação. Então, eu venho aqui, vou pegar o meu papel. Gente, se vocês não têm, pega um papel grosso, tá? E você vai usar o mesmo, tá? Você vai reutilizar ele durante muitas vezes. Esse aqui, nosso, ó, ele tá até grosso de tantas vezes que ele já passou ali dentro. Não tem problema. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar o papel, pode pegar um 240 e cortar no meio. Eu vou colocar aqui, tá filmando direitinho? E eu vou alinhar ele aqui, bem certinho, bem alinhado. E aqui eu vou colar fita durex, pra começar, ó. Vou pegar, vou alinhar ele aqui, ó, assim. Coloco o durex pra prender mesmo, pra não soltar, ó. Tá vendo? Ó, ele tá bem retinho. Vou arrumar o coisa aqui. E eu vou colocar ela aqui dentro, pra ele puxar quando ele estiver quente. Toda vez que eu começo a trabalhar, eu coloco esse papel aqui. Por quê? Vai fazer com que não enrole na minha laminadora. E vai fazer com que não crie rugas, porque eu consigo colocar ele completamente... Como é que eu vejo que ele tá alinhado? Eu venho aqui, ó, eu abaixo, vou fazer o ângulo que eu faço, ó. E eu observo aqui, tá vendo? Ó, eu não posso colocar ele assim. Tá vendo que ele tá todo enrugado? Eu coloco o papel que ele fique retinho, ó. Tá vendo? Tá enrugado, não pode. Ó, tem que ser assim. Todo retinho, ó. Vocês conseguem ver que o BOPP está completamente reto? Então, isso aqui é fundamental na hora de começar a laminação. Muita gente, eu tenho certeza, que fica enrugado, porque na hora de começar, não dá atenção para esse começar aqui. E aí, a gente vai começar, vai passar essa folha, vai passar mais uma, aí eu pego folha assim mesmo, fininha, ó, pra eu ver se tá certinho, se não tá enrugado. Aí a terceira vai ser, ah, Lidiane, mas eu tô jogando o BOPP fora. Você não tá jogando o BOPP fora. É melhor você perder 2 folhas A5 e a sua laminação, você for laminar 10 folhas, 20 folhas e não perder, do que você não começar assim, perder a impressão. Você vai ter que imprimir de novo e começar tudo de novo. A perda vai ser muito maior. Aqui eu tô com a Thermo. Essa é a termolaminadora, tá? Essa daqui é a da Lassane, é a menor deles. Eles têm vários modelos e eu peguei essa daqui, que é a menorzinha. Ela vai um pouquinho maior do que a A3. A gente coloca a temperatura de 130, velocidade 7. Eu consigo aumentar a velocidade, vai até 9. A gente trabalha aqui na 7. Eu consigo frio e quente. Aqui eu aumento e abaixo a temperatura. E aqui eu tenho o botão de stop, ó. Ela não tá puxando.
Eu tenho um botão de reverso, eu consigo voltar. E eu tenho um botão de pra frente. Na hora que eu apertar, ele começa a puxar. Essa daqui, a diferença dela é que o papel fica aqui preso, ó. Tá vendo? Eu posso deixar um papel aqui preso para eu começar a trabalhar de novo. Essa daqui eu não posso, eu tenho que sempre tirar. Aí a gente aprendeu o quê? A colar, deixar colado isso aqui. Foi um belo dia que a gente tirou a última folha e deixou colado e veio aquela luz que acendeu, e a gente passou a deixar. Por que que esse aqui não dá para deixar? Porque esse aqui, ou ele vai para frente, ou ele vai para trás. Ele não tem um stop, não tem um parado. Já que eu tenho. Além de eu ter para frente e para trás, eu tenho um stop. Então, o meu rolo, ele para. Então, eu posso deixar o papel ali. Isso aqui minimiza muito, porque a gente alinha o papel, deixa ele ali, mas também eu já não começo aqui com a minha folha já impressa, não. Eu sempre vou começar com uma folhinha de rascunho. Qualquer folhinha que seja, só para eu ver que a primeira folha puxou sem ranhura e eu posso continuar. Vou colocar aqui para puxar. Como é que eu faço aqui? Ó, vejo que tá alinhado, eu vou empurrar o papel até ele começar a puxar. Começou. E ele continuou o quê? Ó, retinho. Tá vendo? Aqui, o que que eu vou fazer? É uma folha fina, tá? De impressão. Eu vou grudar ali, ó. E ele já vai puxar. E o que que eu faço com isso? Eu vou observar aqui atrás, quando ela sair, ó. Se a minha laminação tá saindo perfeita. Ó, nem a primeira saiu ranhura. Por quê? Se você olhar aqui, ó, o BOPP tá completamente liso. E aqui eu começo a trabalhar. Eu já vi que o meu BOPP está liso. Então, eu vou pegar a folha da minha arte e vou colocar aqui. Tá vendo? Ó. E aí, ele não vai enrolar no rolete. Por quê? Porque ele tem uma continuidade. A primeira folha foi uma folha grossa que passou. Então, todo o restante que vier é uma continuidade desse BOPP. Mas isso não quer dizer que você tem que esquecer ela aqui, não. Porque você está trabalhando com adesivo. E adesivo, às vezes, acontece de dar uma agarradinha ou outra. Ó, a gente tem que sempre ficar de olho. Olha a laminação saindo aqui. Isso é um tempo real da Nagano, tá? Isso que eu quero mostrar pra vocês. Aí você vai falar assim, Lidiane, mas a sua laminação é ótima, olha só, toda perfeita. Não tem diferença. Eu vou fazer na termolaminadora e vocês vão ver. O que me fez comprar da R$3.000 numa termolaminadora não foi a qualidade do meu trabalho. Não. Isso não tá em questão porque a Nagano me dá isso. Olha essa laminação, ó. Eu tô completamente contra a luz. O que me fez comprar uma termolaminadora foi a velocidade. O tempo que eu ficava aqui laminando. Olha o tempo que eu tô aqui para laminar uma folha. Não saiu nem a primeira ainda, ó. Agora que vai sair a primeira. E a gente fica sempre de olho aqui. Tá vendo, ó? Às vezes acontece isso aqui porque ela é um papel adesivo. Então a gente sempre tem que estar de olho para dar uma puxadinha de leve caso precise. Para não enrolar o papel. Essa é a velocidade da Nagano. E aqui a gente vai ligar. E o que que eu faço aqui? Aqui ela deu uma queda de temperatura, porque a gente colocou no verdinho, porque já tinha chego a temperatura que a gente queria. Só dar uma esperadinha que ela já vai. A termo, ela demora a esquentar mais do que a Nagano, bem mais. Mas ela também depois se mantém o trabalho inteiro, porque a gente desativou ali o quente. E eu quero mostrar para vocês a questão da velocidade. Aí, o que que eu faço aqui? Tem uma folha aqui presa, eu vou colocar para passar, ó, tá. Vou colocar a primeira, eu nunca começo com a primeira, eu boto umas 2 folhas para ele poder alinhar até mesmo aqui. E agora eu vou colocar. Vocês já viram a velocidade? Vocês já sentiram? Olha, isso é a Nagano. Essa é a termo. Isso que me fez investir R$3.000 numa termolaminadora. Essa velocidade. Enquanto ela quando a gente comprou era 3. Agora eu não sei quanto é que tá. Pode estar 3.300, 3.400, não sei. E a laminação, olha a velocidade. E aqui, se eu me perder aqui, se eu mexer no telefone, simplesmente fica passando o BOPP sem papel. Porque é muito rápido. Olha isso. A gente lamina
folhas aqui com uma agilidade imensa. Então a questão de comprar uma termolaminadora não foi porque a Nagano é ruim. Não, somente a velocidade. Se ela tivesse um botão que aumentasse a velocidade, seria maravilhoso. E assim, a gente experimentou algumas velocidades. A gente já fez com 5, com 6, com 7. A gente conversou com a Paula da Perfume para Papel, que ela tem uma dessa. E ela dela tem 1 ano e ela é apaixonada pela dela. Ela passou as configurações de temperatura e velocidade pra gente. E a gente, a partir do que ela passou pra gente, nós fomos adequando. Ó, já viram quantas eu passei? Ó. Tá vendo a velocidade da Nagano? E olha a velocidade da Termo. Então, foi esse o principal motivo da nossa compra, do nosso investimento numa termolaminadora. A velocidade. Vou passar aqui. Aí aqui, o que Marcelo faz? Ele já colocou o papelão, vocês estão vendo? Que ele colocou o papelão. E aí, vai sair aqui essa folha. A gente vai desligar, ó. Desliga. Aqui. Ó, calma aí. Ele vai cortar aqui. Aí a gente vai ligar ela novamente e vai colocar o reverso. E aí eu vou tirar esse cartão daqui. E ele vai ficar aqui pendurado para quando eu for trabalhar de novo. Eu tiro ele daqui, desligo e deixo esse papel penduradinho aqui. E aí, quando eu for trabalhar de novo, amanhã, quando eu for fazer a laminação, eu vou vir aqui, vou encaixar o papel aqui embaixo, vou fazer o alinhamento do meu BOPP bem direitinho, igual a gente fez, ó, bem retinho, e vou começar o trabalho. Do lado da cola, ó, tá aqui, ó, tá em contato com o meu papel. Se usar ao contrário, suja o rolete todo, vai ficar a cola toda lá dentro. Ó, ele terminando de laminar, a gente já laminou tudo. Eram 20 folhas, vocês estão vendo? A velocidade que é isso. Não precisa descansar. E ela fica 2, 3 horas. Aqui não ficou ainda porque ela conseguiu dar conta de 200 capas muito rápido. Ó, ela trabalha rápido para ficar de folga. Ok? Entender o motivo de comprar uma termolaminadora? O porquê que a gente investiu? Lógico que você que está começando hoje, não dá para fazer esse investimento. Não é a questão assim, mas eu não tenho problema com laminação. Eu também não. A questão é o tempo. E hoje o nosso tempo custa muito. Então, lógico que você que está começando agora, você não vai comprar uma termo. Eu não comprei, né? Eu demorei para comprar. Mas você vai pegar uma encomenda, você vai trabalhar com essa meta, entendeu? Espero que vocês consigam agora laminar. Quem aí tá com dificuldade da laminação, espero que vocês consigam plenamente. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.